Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Davi, de História. Pessoal, vocês retornaram, né, às aulas presenciais, aí a maioria dos professores, esse semestre, e eu ainda não retornei, né? Ainda estou afastado em teletrabalho, fazendo aulas online, devido à questão da comorbidade, né, para a Covid-19. Se Deus quiser, no comecinho do mês agora eu já tomo vacina, a segunda dose, aí logo eu já retorno aí presencial para trabalhar junto com vocês aí. Tá ok, pessoal? Espero que esteja tudo bem, tudo na paz. Que Deus abençoe vocês aí e uma boa aula. Pessoal, hoje em História nós vamos dar continuidade. Nas últimas aulas de História nós falamos sobre as cruzadas, né? Sobre a Idade Média, que é do período aí do século V ao século XV depois de Cristo. Agora, pessoal, nós vamos começar a ver como que esse sistema feudal vai entrar em crise, né? Ele entra em crise e ele se fragmenta. E nós vamos começar a ver o que fatores levaram aí a queda, a fragmentação desse sistema feudal. Tá ok, pessoal? Vou passar um vídeo curto para vocês, depois eu dou continuidade aí no roteiro. Tá bom? Prestem atenção, boa aula. Um abraço aí. Avanços tecnológicos, renascimento comercial, cruzadas, peste negra, a crise da Europa feudal. Aqui no História ao Quadrado. E agora bora falar sobre as mudanças na Europa feudal, que são vários fatores responsáveis pela crise do sistema feudal no finalzinho da Idade Média. Então, fazendo aqui o castelo, grande representação do período medieval, e então um sistema que vai em crise. Temos várias mudanças, dentre aqui a gente pode aqui elencar, são os avanços agrícolas, ou seja, uma série de novidades no campo da agricultura que vai impactar grandemente no sistema feudal. Entre esses avanços a gente pode citar as novas tecnologias, como por exemplo o arado de ferro, tendo em vista que ele virá substituir o antigo e arcaico arado de madeira, facilitando assim a produção de alimentos. Teremos também a rotação de culturas, que começará a ser implementada nas terras medievais, dando tempo para a terra descansar e com isso aumentando a produção de alimentos. Tanto o fator das tecnologias como as ferramentas, quanto também o uso mais racional da terra aí com a rotação de cultura, onde sempre uma área agricultável ficava descansando. E, logicamente, o aumento da produção vai gerar finalmente um grande aumento populacional dentro do continente europeu, porque as pessoas vão passar a viver mais, e também morrer mais tarde. Isso vai gerar uma consequência, que é o êxodo rural. Com muita gente dentro dos feudos, vai começar a faltar trabalho, e até espaço dentro desses feudos, e essas pessoas agora, entre aspas, desocupadas, seguem para as cidades, implementando aí o seu crescimento. As cidades passam a ser bastante chamativas neste período, justamente pelo grande número de migrações para a área urbana, o que vai gerar também por si o renascimento do comércio. Avanços tecnológicos, renascimento comercial, cruzadas. Passarão então por um período, na verdade, de independência em relação aos feudos. O feudo ele passa a ser agora não uma imposição, mas sim uma alternativa frente à vida nas cidades. Ou seja, agora aqueles antigos camponeses que nunca
poderiam se desligar do feudo, agora adquirem uma certa independência. E, inclusive, essa independência vai gerar também várias revoltas camponesas entre os trabalhadores do campo, os servos que continuam presos à terra, mas aí podemos elencar as jaqueiras, então revoltas aí por melhores condições de vida no campo. Outro fator importantíssimo para a crise do sistema feudal são as cruzadas, que no total foram 9 cruzadas, né? E um dos símbolos das cruzadas, com certeza, são os cavaleiros prateados com suas armaduras, seus cavalos, né? E, logicamente, o símbolo da cruz no peito, a cruz de Malta, representando, então, a defesa da cristandade contra os muçulmanos nessas chamadas Guerras Santas. Bom, dentre os objetivos principais das cruzadas está primeiramente o objetivo do clero da Igreja Católica, a reconquista de Jerusalém, a cidade sagrada tanto para os cristãos quanto para judeus e islâmicos, e que neste momento estava dominada pelos muçulmanos, impedindo a entrada de cristãos neste território. Temos também um objetivo da nobreza, que é justamente conquistar novas terras ao longo do trajeto até o Oriente, lembrando que a nobreza tem como característica a posse das terras e, tendo em vista o grande aumento populacional, isso dificultou muito para os filhos não primogênitos que eram nobres sem terra. E por final nós temos a maior parte da população, as pessoas comuns, que viam nas cruzadas apenas a possibilidade da redenção dos pecados e da salvação eterna de alcançar o paraíso. Ou seja, as cruzadas foram expedições militares, porque são voltadas para a guerra, têm um caráter bélico, mas também religiosas, tendo em vista a organização por parte da própria Igreja Católica. Resumindo, então, é um confronto entre cristãos, os cristãos ocidentais, liderados aqui pelo catolicismo, contra os muçulmanos, ali na região do Oriente Próximo. E uma das consequências das cruzadas será a retomada das rotas comerciais, então aí favorecendo principalmente os burgueses, aqueles que trabalham com o comércio. Na criação de várias vilas, né, vilarejos ao longo desses 3.000 quilômetros que separava as áreas de conflito ocidentais e orientais, e logicamente muitos outros recursos também. Milhares de mortos, sem dúvida, foram 9 expedições, entre elas expedições com crianças, com mendigos, com reis e com todo mundo. Por final, o último fator aí, né, da desarticulação do sistema feudal foi a peste negra, a peste bubônica, também conhecido como a Grande Peste, uma das pandemias em que assolou aí principalmente a Europa. Nós temos, então, uma doença que, em princípio, era transmitido ali pela pulga dos ratos. No entanto, a população não tinha conhecimento disso. Essas pulgas, né, e esses ratos se alastravam devido à grande falta, à deficiência de higiene, principalmente na Europa, nesse momento, muito levada a cabo pelas questões religiosas, e então também esta ignorância científica, sem entender, encarando muito mais a pandemia como um castigo divino do que propriamente por suas causas científicas, que no caso era a transmissão do vírus a partir da pulga dos ratos, né? Então essa ignorância científica que levou à morte de aproximadamente 1/3 da população europeia naquele momento, em torno de 25 milhões de pessoas. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like.
Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nós já vimos, né, numa das últimas aulas, falamos um pouco das cruzadas, né? E aí o vídeo repete um pouquinho, fala um pouco da peste negra, que foi essa grande peste bubônica, né? A gente está vivendo um momento de pandemia, né? E na Europa ocorreu, ali no século XIV, né, século XIII, uma grande epidemia que matou 1/3 da população europeia. E essa epidemia era transmitida pelas pulgas, né, que picavam ratos e depois picavam seres humanos e transmitiam a doença. Pessoal, agora eu vou pegar o roteiro de atividades para vocês acompanharem aí nas mãos. Pessoal, esse então é o roteiro, né, de atividades, deve estar na mão de vocês aí. Aí tem o nome, né, para vocês colocarem o nome, a sala de vocês, a data. Orientações para a realização da atividade. Vocês devem assistir ao vídeo, né, que vocês devem estar assistindo agora. Ler o texto com atenção que está na folha, que vai falar sobre o que o vídeo comentou. E após ler o texto, vocês vão responder as questões, pode responder na própria folha, né, ou no verso da folha, se precisar. E após concluir a atividade, vocês entreguem a atividade feita para o professor que estiver na sala, orientador pedagógico, para que essa atividade possa chegar até mim, para que eu possa corrigir, colocar nota e depois devolver para vocês. Aí o texto fala um pouco, né, pessoal, sobre a crise do feudalismo, fala sobre as mudanças na economia, né, o que a gente viu no vídeo, fala um pouquinho sobre a peste negra, que também nós vimos no vídeo, e sobre a fragmentação, ou seja, a divisão aí do sistema feudal. Aqui tem algumas questões, pessoal, questão número 1, 2, 3, 4 e 5. Então são 5 questões aí para vocês responderem. Leiam o texto com calma, né? O texto tá bem explicativo, aliado ao vídeo, acho que vai ficar tranquilo para vocês entenderem. Tá ok, pessoal? Então, boa aula para vocês, boa atividade, boa semana, fiquem com Deus, um abraço a todos aí.